Você acredita em milagres? Uma jovem grávida sozinha e sem ter onde dormir estava prestes a dar à luz na rua. Até que um milionário passou por ela numa madrugada fria e tomou uma decisão que mudaria tudo. O que aconteceu depois é de arrepiar. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Se você quer descobrir o final dessa história emocionante, aperta o botão de inscrever-se e deixa aquele like maroto. Prometo que essa história vai mexer com o seu coração. A garoa descia fina sobre o centro histórico de Ouro Preto, transformando as ladeiras coloniais em espelhos molhados que refletiam as luzes amareladas dos postes antigos. Sob a marquise de uma padaria fechada na Rua do Ouvidor, Jurema se encolhia contra o frio cortante da madrugada de março, protegendo sua barriga, já bem avantajada, com um chale de crochê desbotado que havia pertencido à sua avó. Os fios gastos do tecido carregavam memórias de gerações de mulheres que haviam enfrentado tempestades similares com a mesma determinação silenciosa que agora brilhava em seus olhos castanhos. O contraste entre sua vulnerabilidade física e a força inabalável do seu olhar criava uma contradição visual que falava de uma resistência forjada na adversidade. Seus lábios se moviam em sussurros quase inaudíveis, pronunciando palavras em português arcaico que sua avó lhe havia ensinado. Orações antigas destinadas a proteger e dar esperança à nova vida que crescia dentro dela. Menino guerreiro, você vai ter força, murmurava acariciando suavemente seu abdômen. A gente vai encontrar nosso caminho, vai sim. O mundo parecia ter se reduzido àquele pequeno refúgio improvisado, onde o tempo se movia com a lentidão da chuva que criava melodias contra o calçamento de pedra. Cada gota era mais um segundo de resistência, cada segundo uma prova de que ainda estava de pé, ainda lutando por algo maior que ela mesma. Às 3 da madrugada, quando a cidade dormia envolta em neblina e silêncio, os faróis de um carro importado cortaram a escuridão como lâminas de luz. O veículo parou lentamente em frente a um sobrado, onde as janelas iluminadas revelavam que uma reunião de negócios se estendia além dos horários normais. Do banco do motorista emergiu um homem de 50 anos, cuja elegância contrastava dramaticamente com o ambiente encharcado. Tertuliano Fonseca havia construído um império imobiliário que se estendia por toda a região dos Inconfidentes, mas naquele momento, ajustando o colarinho do seu casaco de lã, sentiu-se estranhamente pequeno diante da vastidão da noite úmida. Seus olhos, acostumados a avaliar propriedades e calcular lucros, pousaram na figura frágil sob a marquise. Havia algo naquela imagem que o paralisou. Não era apenas a obviedade de uma mulher grávida desabrigada. Era algo mais profundo, mais perturbador. Uma familiaridade que não conseguia explicar, como se estivesse vendo o eco de algo que havia perdido há muito tempo. Seus passos sobre o calçamento molhado ecoaram como um tambor no silêncio, cada um levando-o mais perto de uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso de ambas as vidas. Jurema levantou a vista, e naquele momento seus olhares se encontraram com a intensidade de 2 mundos colidindo. "Com licença, moça", disse Tertuliano, sua voz surpreendentemente suave para um homem acostumado a dar ordens. "A senhora está bem?" Jurema estudou seu rosto com a sagacidade de quem havia aprendido a ler intenções humanas nos detalhes mais sutis. Viu a preocupação genuína que suavizava as linhas de tensão ao redor de seus olhos, mas também reconheceu o desconforto de quem não estava acostumado a se encontrar cara a cara com a vulnerabilidade crua. "Estou bem, obrigada", respondeu com uma dignidade que contrastava com sua situação. Sua voz carregava o sotaque mineiro e ecos de montanhas antigas. Só esperando a chuva passar, Tertuliano sentiu algo se mexer em seu peito. Uma emoção que havia enterrado sob décadas de transações e estratégias empresariais. Não era apenas compaixão, era reconhecimento, como se estivesse vendo um reflexo de todas as decisões que havia tomado para nunca se encontrar nessa posição de vulnerabilidade. "Tenho uma propriedade vazia não muito longe daqui", ofereceu, consciente de quão estranha devia soar sua proposta. "Uma casa no bairro da Barra que está destinada para a reforma. A senhora poderia..."
Poderia se abrigar lá enquanto encontra algo mais definitivo. A resposta de Jurema foi imediata e cortês, mas firme como as raízes dos ipês centenários. É muito gentil, seu moço, mas não posso aceitar caridade. Nessas palavras, Tertuliano reconheceu o orgulho que havia impulsionado sua própria ascensão da pobreza à riqueza e soube que havia encontrado algo que estivera procurando sem saber. Uma oportunidade de redenção que não dependia de suas contas bancárias, mas de algo muito mais fundamental. O encontro terminou com troca de olhares que prometiam que esta não seria a última conversa, e enquanto Tertuliano voltava ao seu carro, levava consigo a imagem de uns olhos que haviam visto tanto dor quanto esperança, e que de alguma forma refletiam as fraturas de sua própria alma. A madrugada continuou sua dança lenta sobre ouro preto, mas algo havia mudado na arquitetura invisível de dois destinos que acabavam de se entrelaçar sob a chuva, em um momento que ambos recordariam como o instante em que suas vidas tomaram um rumo inesperado em direção à cura. Porque às vezes, pensou Jurema enquanto via se afastarem as luzes traseiras do carro, os milagres chegam disfarçados de estranhos em madrugadas chuvosas, portando ofertas que o orgulho nos diz para recusar, mas o coração sussurra que podemos precisar. Durante 3 dias consecutivos, a rotina de Tertuliano mudou de forma imperceptível, mas significativa. Suas reuniões matinais começaram mais cedo, terminando na hora exata para um desvio que não constava em nenhuma agenda oficial. O Camry preto deslizava pelas ruas de paralelepípedo com a precisão de um ritual, levando no banco do passageiro uma garrafa térmica de café mineiro e um saco de papel contendo pão de açúcar e broa de fubá, ainda mornos da cozinha de Dona Almira, sua governanta. No segundo dia, Jurema havia mudado de lugar. Tertuliano a encontrou na escadaria da Igreja do Pilar, onde os vendedores ambulantes montavam suas bancas antes do amanhecer. Estava sentada nos degraus de pedra-sabão, observando como a luz da aurora transformava as torres barrocas em colunas de ouro pálido. Sua postura revelava uma familiaridade com a arquitetura sagrada que falava de raízes profundas na tradição. "Bom dia", cumprimentou ele, mantendo uma distância respeitosa. "Trouxe café. Está fazendo friozinho." Jurema levantou a vista, e Tertuliano notou que havia prendido o cabelo de maneira diferente, incorporando uma pequena flor de manacá que devia ter encontrado em algum jardim próximo. O gesto simples transformava sua aparência, revelando uma beleza que a adversidade havia tentado ocultar, mas não conseguira extinguir. "O senhor é bem teimoso", observou com um sorriso que não chegava completamente aos olhos. "Que nem chuva de março." Tertuliano apresentou-se formalmente, deixando a garrafa térmica a certa distância sobre os degraus. "Tertuliano Fonseca. E prefiro pensar em mim como persistente." A conversa que se seguiu teve a cadência de uma dança lenta, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada pausa carregada de significado. Jurema falou das tradições de sua avó, de plantas medicinais que cresciam nos quintais impossíveis das montanhas de Diamantina, de benzeduras que carregavam o poder de curar corações partidos. Tertuliano, por sua vez, compartilhou fragmentos de sua história empresarial, mas também revelou detalhes mais íntimos, a satisfação que encontrava em restaurar casarões coloniais, preservando a história enquanto criava espaços para o futuro. No terceiro dia, a dança de aproximação havia evoluído para algo mais complexo. Jurema aceitou o café, uma concessão pequena, mas significativa, e enquanto o bebia, permitiu que Tertuliano visse a extensão real de sua situação. As noites passadas dormindo em bancos de praças, os banheiros públicos que serviam como únicas opções de higiene, a preocupação constante com a segurança que mantinha seus sentidos em alerta perpétuo. "A casa na Barra", disse Tertuliano finalmente. "Não é caridade. É um investimento em algo que ainda não sei como chamar." Jurema estudou seu rosto com a intensidade de quem havia aprendido a distinguir entre promessas genuínas e palavras vazias. Viu as linhas de tensão que sulcavam sua testa, a maneira como suas mãos se moviam nervosamente quando falava da propriedade, como se estivesse apostando algo mais que dinheiro naquela proposta. "O que o senhor quer em troca?"
Perguntou com a franqueza de quem não podia se dar ao luxo de mal-entendidos. A pergunta atingiu Tertuliano com uma força inesperada. Em seu mundo de contratos e cláusulas, tudo tinha preço, tudo exigia reciprocidade. Mas naquele momento, diante de uma mulher grávida que o olhava com olhos que haviam visto mundo demais para sua idade, percebeu que não tinha uma resposta empresarial. Preciso, disse lentamente, como se as palavras estivessem se formando em tempo real, acreditar que posso fazer algo bom sem calcular o retorno do investimento. A honestidade crua de sua confissão criou um momento de silêncio que ambos sentiram como ponto de virada. Jurema terminou seu café, devolveu a garrafa térmica com mãos que tremiam ligeiramente, não de frio, mas da enormidade da decisão que estava tomando. Gostaria de conhecer a casa, disse finalmente. A viagem de carro do centro até o bairro da Barra transcorreu em silêncio carregado de expectativa. Jurema observava pela janela como a arquitetura colonial dava lugar a construções mais modestas, casas de adobe e tijolo que falavam de famílias trabalhadoras e tradições que resistiam ao passar do tempo. As ruas se tornavam mais estreitas, mais íntimas, com varais que criavam bandeiras multicoloridas entre as sacadas e jardins pequenos que transbordavam hibiscos e jasmins. Quando Tertuliano parou o carro diante de uma casa térrea, com paredes de adobe pintadas de azul claro, Jurema sentiu algo que não experimentara em meses, a possibilidade de pertencimento. A propriedade tinha um portão de madeira entalhada que havia sido lindo em seu tempo, e embora agora mostrasse os efeitos do abandono, conservava uma dignidade que ressoou com algo profundo em seu interior. Os antigos donos eram descendentes de imigrantes alemães, explicou Tertuliano, enquanto abria a porta principal. Chegaram nos anos 40 para trabalhar nas minas de ferro, criaram família aqui, mantiveram tradições da terra deles enquanto adotavam as daqui. O interior da casa revelou espaços que haviam sido habitados com amor. Os pisos de tábua corrida estavam desgastados nos lugares onde gerações haviam caminhado, e as paredes conservavam as marcas fantasmagóricas de fotografias familiares que um dia as haviam enfeitado. Mas foi o quintal que roubou o fôlego de Jurema. Embora tomado por mato, o espaço conservava a estrutura de um jardim que havia sido desenhado com sabedoria e carinho. Pés de jabuticaba centenários se erguiam contra as paredes, seus galhos entrelaçados criando um teto natural que filtrava a luz em padrões dançantes. Nos cantos, Jurema reconheceu os restos do que haviam sido canteiros de plantas medicinais, alfavaca, erva cidreira e o que pareciam ser vestígios de um pé de romã. É lindo, murmurou, sua voz mal audível, por cima do sussurro do vento entre as folhas. Tertuliano a observou enquanto ela caminhava pelo quintal, suas mãos acariciando instintivamente as plantas que haviam sobrevivido ao abandono. Havia algo em seus movimentos que revelava um conhecimento ancestral, uma conexão com a terra que ele havia perdido em algum ponto de sua ascensão ao sucesso material. Podia morar aqui, disse Jurema finalmente, voltando-se para ele com decisão clara nos olhos. Mas não como favor, como zeladora. Este lugar precisa de alguém que o ame de volta à vida. Nessas palavras, Tertuliano encontrou a reciprocidade que estivera buscando sem saber. Não seria uma transação comercial, nem um ato de beneficência, mas algo mais profundo. Uma colaboração na restauração de algo belo, que o tempo havia ferido, mas não destruído. Enquanto assinavam um acordo informal em guardanapos de papel no quintal cheio de promessas, nenhum dos dois conseguia imaginar que estavam iniciando uma transformação que se estenderia muito além das paredes de adobe, tocando vidas e corações de maneiras que ainda não podiam compreender. Porque às vezes, refletiu Jurema naquela noite enquanto se deitava no primeiro colchão de verdade que tivera em meses, os lares não se encontram, se cultivam, com paciência e fé, como as flores mais resistentes que florescem nos terrenos mais difíceis. A primeira semana de Jurema na casa da Barra transcorreu com a delicadeza de quem explora um espaço sagrado. Cada cômodo revelava camadas de história familiar, marcas nos batentes das portas que registravam o crescimento de crianças que já eram adultas em algum lugar do mundo,
janelas orientadas para capturar a luz exata de que as plantas do quintal precisavam, pequenos oratórios domésticos, onde as famílias haviam mantido vivas suas tradições tanto brasileiras quanto alemãs. A descoberta que mudaria tudo chegou numa quarta-feira à tarde, quando o calor acumulado no telhado a obrigou a procurar a origem de uma goteira que manchava o forro do quarto principal. A escada de madeira que Tertuliano havia providenciado a levou a um sótão que, segundo ele, estivera lacrado desde que comprara a propriedade anos atrás. O alçapão se abriu com um gemido de madeira inchada pela umidade, revelando um espaço pequeno, mas cuidadosamente organizado. A luz que se filtrava por uma janela redonda criava um feixe dourado, que iluminava baús de madeira, caixas de papelão etiquetadas com caligrafia cuidadosa e o que parecia ser um arquivo familiar completo, preservado por décadas de esquecimento benigno. Jurema subiu devagar, sua barriga saliente exigindo movimentos calculados. O ar do sótão carregava o aroma de cedro, papel velho e algo mais sutil. Incenso, talvez, ou as especiarias que haviam sido fundamentais na cozinha da família que ali vivera. A primeira caixa que abriu continha fotografias em preto e branco que contavam a história de uma migração cheia de esperança. Homens jovens com bigodes bem aparados posando diante de minas de ferro. Mulheres com vestidos que combinavam a sobriedade tradicional alemã com as cores vibrantes do Brasil de meados do século XX. Crianças que corriam por quintais idênticos àquele onde agora cresciam suas próprias plantas. Mas foi a segunda caixa que a fez sentar abruptamente sobre os calcanhares, com o coração batendo tão forte que teve que pôr uma mão sobre o ventre para acalmar o bebê que se mexia inquieto. Entre documentos comerciais e registros das minas, encontrou uma pasta marcada com o nome Benedita Xingu Fonseca, o nome de solteira de sua avó. Os documentos dentro da pasta revelavam uma conexão que ela não suspeitara. Sua avó havia trabalhado como tradutora e mediadora cultural para as famílias imigrantes alemãs, ajudando-as a navegar as burocracias brasileiras, enquanto elas, por sua vez, lhe ensinavam técnicas de cultivo de plantas que haviam aperfeiçoado durante gerações em suas terras natais. Uma carta em particular, escrita na caligrafia elegante de sua avó datada de 1962, a deixou sem fôlego. Querida família Hoffmann, é com grande tristeza que lhes escrevo para informar que devo vender minha parte da propriedade na Barra. As dificuldades econômicas após a morte de meu marido me obrigam a voltar para Diamantina com meus filhos. Espero que entendam que esta casa foi para mim mais que um lar. Foi uma ponte entre mundos, um lugar onde nossas tradições se entrelaçaram como fios no tear mais bonito. Jurema leu a carta 3 vezes, antes que a enormidade da revelação se assentasse completamente. Não estava apenas morando numa casa que havia pertencido à sua família, mas o quintal que vinha restaurando havia sido desenhado por suas próprias mãos ancestrais, seguindo princípios de jardinagem que combinavam a sabedoria tradicional brasileira com técnicas aprendidas de jardins europeus. A descoberta a motivou a examinar mais cuidadosamente as plantas do quintal. O que havia tomado por sobrevivência casual se revelou como design intencional. As jabuticabeiras haviam sido plantadas não apenas por sua beleza, mas porque suas folhas tinham propriedades medicinais que sua avó conhecia. O pé de romã, aparentemente decorativo, havia sido escolhido porque na tradição alemã representava a abundância e união familiar. Quando Tertuliano chegou naquela tarde para sua visita diária de verificação, encontrou Jurema sentada no quintal, com documentos espalhados ao redor como um mapa do tempo. As lágrimas em suas bochechas brilhavam sob a luz filtrada das jabuticabeiras, mas sua expressão era de espanto mais que tristeza. Minha avó morou aqui, disse sem rodeios, sua voz carregada de uma emoção que ele não havia escutado antes. Esta casa foi a casa dela por 20 anos. Essas plantas... Ela que plantou. Tertuliano sentou-se ao lado dela entre os papéis, estudando as fotografias que mostravam o quintal em sua glória original. Numa imagem particularmente clara, pôde ver uma mulher jovem que possuía os mesmos olhos determinados de Jurema, de pé junto ao pé de romã em flor,
com as mesmas jabuticabeiras emoldurando a cena. Por isso você me parecia familiar, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Seu jeito de se mover pelo quintal, de tocar as plantas, é como se estivesse lembrando mais que descobrindo. A conversa que se seguiu se estendeu até bem entrada à noite, iluminada por velas que Tertuliano havia trazido do carro. Jurema compartilhou histórias que sua avó lhe havia contado sobre o bairro da Barra nos anos 60, quando era uma comunidade próspera de trabalhadores de diversas origens que haviam criado uma versão única da cultura brasileira, uma mistura de tradições que enriquecia sem diluir as identidades originais. Ela costumava dizer que os jardins eram como as famílias, lembrou Jurema, acariciando uma folha de jabuticabeira. Plantas diferentes que floresciam melhor quando cresciam juntas, cada uma contribuindo com algo único para o conjunto. Tertuliano sentiu algo se mexer dentro dele enquanto escutava. Sua própria história familiar havia sido de assimilação agressiva, de cortar raízes para subir mais alto. A possibilidade de que existisse outro jeito, uma forma de crescer que honrasse o passado enquanto construía o futuro, lhe parecia ao mesmo tempo reveladora e desafiadora. O que vai fazer com essa informação? Perguntou finalmente. Jurema olhou para as estrelas que começavam a aparecer entre as folhas. Vou terminar o que ela começou. Este jardim, esta casa, merecem ser restaurados não só à sua beleza original, mas ao seu propósito original. Ser um lugar onde mundos diferentes se encontram e criam algo novo juntos. Nessas palavras, Tertuliano reconheceu o eco de ambições que tivera na juventude, antes que o pragmatismo empresarial as enterrasse, sob camadas de cálculos de rentabilidade. Enquanto a noite envolvia a Casa da Barra, duas pessoas que haviam chegado ali por acaso começaram a entender que talvez não tivesse sido acaso de modo algum, mas o cumprimento de uma promessa feita por mãos que já não estavam, mas cujos sonhos continuavam florescendo em cada folha nova que brotava da terra abençoada pelo amor ancestral. O encontro com a história familiar transformou a rotina de Jurema em algo que se parecia mais com uma investigação arqueológica que com uma simples ocupação temporária. Pela primeira vez em décadas, se permitiu imaginar o que aconteceria se aplicasse seus recursos, não só para gerar lucros, mas para gerar conexões humanas genuínas. Cada dia revelava novas camadas de conexão entre seu presente e o passado que havia vivido naqueles mesmos cômodos. Os vizinhos do bairro da Barra, inicialmente cautelosos com a nova moradora, que claramente não pertencia ao extrato econômico da área, começaram a se aproximar com curiosidade quando a viram trabalhando no quintal com uma familiaridade que sugeria conhecimento herdado mais que aprendido. Dona Severina, uma mulher de 80 anos que havia morado na casa ao lado desde seu casamento em 1965, foi a primeira a fazer a conexão. Uma manhã, enquanto Jurema podava cuidadosamente os galhos mortos de uma jabuticabeira, a voz calejada da senhora se ergueu por cima da cerca de madeira que separava as propriedades. Essas mãos, disse Dona Severina, aparecendo na janela de sua cozinha, se mexem igual as da Benedita. Ela também conversava com as plantas assim. A conversa que se seguiu, conduzida através da cerca comum, enquanto ambas as mulheres trabalhavam em seus respectivos jardins, revelou memórias que haviam permanecido adormecidas por décadas. Dona Severina lembrava da avó de Jurema como figura central na comunidade, alguém que mediava não só em assuntos legais e comerciais, mas também em conflitos familiares e celebrações comunitárias. Sua avó organizava os festejos juninos mais bonitos, recordou a senhora, seus olhos brilhando com nostalgia. Misturava tradições mineiras com cerimônias que havia aprendido das famílias alemãs. No dia de finados, o altar dela era uma ponte entre três culturas, mineira, alemã e católica. Essas revelações motivaram Jurema a explorar mais profundamente os documentos do sótão. Numa caixa etiquetada como receitas e remédios, encontrou um tesouro de conhecimento que sua avó havia compilado ao longo de seus anos na Barra. Fórmulas para tinturas naturais que combinavam técnicas indígenas com métodos europeus, receitas de medicina tradicional que integravam ervas brasileiras com plantas alemãs.
e até plantas detalhados do jardim que mostravam a localização exata de cada planta segundo suas propriedades terapêuticas e sua compatibilidade botânica. A descoberta mais surpreendente foi um diário pessoal que sua avó havia mantido durante seus últimos anos na casa. As entradas, escritas numa mistura de português e dialeto mineiro, revelavam não só seu trabalho como mediadora cultural, mas também suas próprias lutas como mulher viúva, tentando manter unida uma família em tempos econômicos difíceis. 17 de setembro de 1968. Hoje me pediram para traduzir uma carta da Alemanha para a família Hoffmann. A carta trazia notícias de guerra na terra natal deles, mas também sementes de uma planta que dizem trazer paz ao coração. Plantei junto com a erva cidreira, pensando que talvez o jardim possa ser um lugar onde as tristezas de muitas terras encontrem consolo. Jurema leu essa entrada em voz alta para seu ventre, sentindo que o bebê se mexia como se também estivesse escutando. A ideia de que estava continuando uma tradição de cura que havia começado décadas antes dava à sua situação atual um propósito que transcendia a simples sobrevivência. Tertuliano, que havia começado a prolongar suas visitas diárias até transformá-las em longas tardes de conversa, observava essas descobertas com uma fascinação que o surpreendia. Sua vida profissional havia sido focada em demolir o passado para construir o futuro, mas vendo Jurema trabalhar com os documentos de sua avó, começou a entender o valor da continuidade cultural. Podia transformar isso em algo mais que um jardim pessoal, sugeriu uma tarde, enquanto a ajudava a organizar as receitas por categorias. Um centro de educação sobre medicina tradicional, talvez. Algo que honre não só a memória de sua avó, mas também as tradições que ela preservou. A sugestão ressoou em Jurema de maneira inesperada. Havia estado tão focada na sobrevivência imediata que não havia considerado a possibilidade de que sua situação atual pudesse se tornar algo com impacto mais amplo. Mas enquanto olhava os documentos organizados sobre a mesa da sala, receitas para remédios que poderiam aliviar males comuns, técnicas de cultivo que podiam maximizar pequenos espaços urbanos, histórias que preservavam tradições em perigo de desaparecer, começou a visualizar possibilidades que não havia imaginado. Precisaria de ajuda, disse devagar. Conhecimento que não tenho sobre aspectos legais, financeiros. Conheço alguém, respondeu Tertuliano, e algo em seu tom sugeriu que havia estado esperando essa abertura. Uma assistente social que se especializa em projetos comunitários. Chama-se Almira. Curiosamente, o mesmo nome da minha governanta. A coincidência do nome se sentiu menos como casualidade e mais como confirmação de que estavam seguindo um caminho correto. Quando Tertuliano arranjou uma reunião para a semana seguinte, Jurema experimentou uma mistura de ansiedade e expectativa que reconheceu como familiar, a mesma sensação que tivera quando decidira aceitar sua oferta da casa. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir no quarto que havia pertencido à sua avó, Jurema encontrou uma última surpresa entre as páginas do diário. Uma carta nunca enviada, datada apenas dias antes de sua avó vender a propriedade. Querida neta que ainda não nasceu, se algum dia essas palavras chegarem às suas mãos, saberá que o amor transcende o tempo e a distância. Este jardim espera seu retorno. As plantas que plantei também. E embora não possa ficar para guiá-la, deixei sementes de sabedoria que florescerão quando estiver pronta para cuidá-las. Lembre-se, somos guardiãs de tradições que são maiores que nossas vidas individuais, mas só ganham vida através de nossas mãos e corações. Jurema leu a carta várias vezes antes de entender completamente seu significado. Sua avó não só havia antecipado que alguém da família voltaria à Barra, mas havia preparado meticulosamente os recursos para que essa pessoa pudesse continuar o trabalho que ela havia iniciado. Enquanto adormecia com a carta pressionada contra o coração, Jurema sentiu que pela primeira vez em meses não estava simplesmente sobrevivendo, mas participando de algo maior, uma história que havia começado antes de seu nascimento e que se estenderia muito depois que sua própria parte tivesse terminado. A chegada de Almira Santos à Casa da Barra mudou a energia do espaço de maneira imediata e palpável.
Era uma mulher de 55 anos, cuja presença carregava a autoridade silenciosa de quem havia passado décadas navegando as complexidades do trabalho social em comunidades carentes. Seu cabelo grisalho estava penteado num coque prático, e seus olhos escuros tinham a qualidade penetrante de quem podia avaliar situações complexas em questão de segundos. Tertuliano havia preparado cuidadosamente a apresentação, explicando a situação de Jurema em termos que enfatizavam seu potencial mais que sua vulnerabilidade. Mas Almira Santos não era alguém que se deixasse influir por apresentações preparadas. Chegou com seu próprio conjunto de perguntas, sua própria maneira de avaliar tanto a viabilidade dos projetos quanto a sinceridade das pessoas envolvidas. Tertuliano me contou a versão dele da história. Disse diretamente a Jurema depois dos cumprimentos iniciais: "Agora gostaria de ouvir a sua." A conversa que se seguiu teve lugar no quintal, rodeadas pelas plantas que haviam sido testemunhas silenciosas de tantas transformações. Jurema descobriu que podia falar com Almira de uma maneira que não havia conseguido com ninguém mais, sem filtros de cortesia social ou cálculos sobre como apresentar sua situação da forma mais favorável. Falou sobre os meses de insegurança habitacional, sobre as noites passadas em abrigos temporários onde o medo era companheiro constante, sobre a maneira como a gravidez havia transformado não só seu corpo, mas também sua perspectiva sobre o futuro. Mas também falou sobre a descoberta da conexão familiar com a casa, sobre os documentos que revelavam uma herança de conhecimento que havia estado esperando ser reclamada. Almira escutou sem interromper, tomando notas ocasionais numa caderneta gasta, que claramente havia documentado centenas de histórias similares. Quando Jurema terminou, houve um momento de silêncio que se sentiu como avaliação mais que pausa. "O que é que realmente quer fazer aqui?" perguntou finalmente. "Não o que acha que deveria querer fazer, ou o que soa bem para conseguir apoio. O que a faz levantar pela manhã com vontade de trabalhar?" A pergunta cortou através de todas as justificativas e racionalizações que Jurema havia estado construindo. A resposta veio de um lugar mais profundo que a lógica. "Quero que as mulheres como eu saibam que existe um lugar onde seus conhecimentos tradicionais têm valor, onde podem construir estabilidade econômica sem renunciar às suas raízes culturais. Quero que este jardim seja uma ponte entre a sabedoria ancestral e as necessidades modernas." Almira assentiu devagar, e Jurema percebeu que havia passado algum tipo de teste. É um objetivo nobre, mas também ambicioso. Tem ideia do que implicaria transformar essa visão em realidade? O que se seguiu foi uma lição intensiva sobre as realidades do desenvolvimento de projetos comunitários. Almira explicou os requisitos legais para operar um centro educativo, as complexidades de obter licenças para atividades comerciais relacionadas com medicina tradicional, os desafios de equilibrar preservação cultural com inovação prática. Tertuliano, que havia permanecido relativamente silencioso durante a avaliação inicial, se envolveu mais quando a conversa se dirigiu para aspectos financeiros e logísticos. Sua experiência empresarial, combinada com o conhecimento especializado de Almira sobre programas governamentais e organizações não governamentais, criou uma dinâmica de colaboração que tranquilizou Jurema sobre a viabilidade do projeto. Mas foi quando Almira começou a fazer perguntas específicas sobre sua gravidez que a situação se tornou mais complicada. Havia tido acompanhamento pré-natal consistente? Tinha plano para o parto? Havia considerado como manejaria as demandas de um recém-nascido enquanto desenvolvia um projeto empresarial? As perguntas revelaram lacunas em seu planejamento que Jurema havia estado evitando conscientemente. A realidade de que estava no 6º mês de gravidez, sem plano de saúde formal, sem uma rede de apoio familiar imediata, sem poupanças para emergências, se impôs sobre a conversa como uma nuvem que ameaçava a chuva. "Não posso apoiar um projeto que ponha em risco sua saúde ou a do bebê", disse Almira com firmeza. "Precisamos estabelecer um sistema de apoio médico e social antes de considerar qualquer desenvolvimento empresarial." A declaração criou um momento de tensão. Jurema sentiu que sua autonomia estava sendo questionada,
que sua capacidade para tomar decisões sobre sua própria vida estava sendo posta em dúvida. Tertuliano, por sua parte, se encontrou na posição desconfortável de mediar entre duas mulheres cujas perspectivas respeitava, mas que pareciam estar em conflito. Entendo a preocupação, disse Jurema finalmente, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas também preciso que entendam que minha gravidez não me transforma numa pessoa incapaz de planejar seu futuro. Sobrevivi 6 meses em situações muito mais precárias que esta. Almira estudou seu rosto, procurando sinais de defesa infundada versus determinação legítima. Não estou questionando sua capacidade. Estou me assegurando de que tenha o apoio necessário para exercer essa capacidade completamente. A distinção era sutil, mas importante, e Jurema percebeu que havia interpretado mal as intenções de Almira. Não se tratava de paternalismo, mas de pragmatismo informado por anos de experiência, com projetos que haviam fracassado porque não haviam considerado todas as variáveis. Que tipo de apoio está sugerindo? Perguntou aberta agora a escutar propostas específicas. O que emergiu da conversa subsequente foi um plano por fases que abordava tanto as necessidades imediatas quanto os objetivos a longo prazo. Almira proporia Jurema para um programa piloto de empreendedorismo social, que proporcionaria não só financiamento inicial, mas também mentoria técnica e acesso a serviços de saúde. Tertuliano contribuiria com a infraestrutura, assegurando que a casa fosse totalmente habitável e estabelecendo um espaço dedicado para atividades educativas. Mas a proposta vinha com condições que exigiriam sacrifícios significativos de autonomia: supervisão médica regular, participação em aulas de preparação para a maternidade, avaliações periódicas do progresso do projeto e a aceitação de ajuda adicional se as circunstâncias o exigissem. Jurema se encontrou enfrentando uma decisão que definiria não só seu futuro imediato, mas também o tipo de vida que construiria para seu filho. Podia manter sua independência, confiando em sua própria força e recursos, mas arriscando tanto seu bem-estar quanto a viabilidade do projeto que havia começado a visualizar. Ou podia aceitar um nível de interdependência que lhe daria acesso a recursos e oportunidades, mas que também exigiria prestação de contas a outras pessoas. Enquanto o sol se punha sobre as jabuticabeiras do quintal, Jurema entendeu que estava em outro ponto de inflexão, um que exigiria não só coragem, mas também uma nova definição do que significava ser forte. Às vezes, a verdadeira força consistia em aceitar ajuda sem perder a essência de quem se é. A decisão de Jurema chegou depois de uma noite de insônia na qual as palavras de sua avó, preservadas em páginas amareladas, ressoaram com nova clareza em sua mente. O orgulho mau, entendido, é inimigo da sabedoria verdadeira. Ao amanhecer, com o canto dos bem-te-vis se misturando aos sons distantes do bairro que despertava, ligou para Tertuliano para comunicar sua decisão de aceitar o programa de apoio, mas com uma condição própria. Ela manteria a liderança do projeto e participaria ativamente de todas as decisões que afetassem sua implementação. A primeira consulta médica, marcada numa clínica comunitária que Almira havia recomendado, revelou informação que transformou a urgência de toda a situação. Durante o ultrassom de rotina, a doutora Jurema Moraes, uma coincidência de nomes que ambas as mulheres tomaram como sinal positivo, descobriu indicações de que o bebê poderia nascer antes do esperado, possivelmente dentro das próximas 6 semanas. É importante que reduza o estresse físico e emocional, explicou a doutora enquanto limpava o gel do abdômen de Jurema. O bebê está crescendo bem, mas seu corpo passou por muito nos últimos meses. Precisa de tempo para se fortalecer antes do parto. A notícia reconfigurou completamente o cronograma do projeto. O que havia sido planejado como desenvolvimento gradual ao longo de vários meses agora tinha que ser acelerado para criar uma base estável antes que chegasse o bebê. Tertuliano, respondendo com a eficiência que havia caracterizado sua carreira empresarial, reorganizou suas próprias prioridades para dedicar mais tempo aos preparativos. A transformação da casa começou com reparos básicos que haviam sido postergados.
a instalação de um sistema de água quente confiável, o conserto do telhado onde as goteiras haviam causado danos, a modernização do sistema elétrico para manejar equipamentos educativos básicos. Mas também incluiu modificações específicas para acomodar as necessidades de uma mãe solteira com recém-nascido. A conversão de um quartinho em berçário, que conectava diretamente com o quarto principal, a instalação de iluminação suave para permitir mamadas noturnas sem despertar completamente o bebê. Almira, enquanto isso, trabalhava no aspecto legal e financeiro do projeto. Sua experiência navegando burocracias governamentais resultou invaluável para obter as licenças necessárias para operar um centro educativo comunitário. Também conectou Jurema com uma rede de mulheres empreendedoras que haviam desenvolvido projetos similares em outras partes do Brasil, criando um sistema de mentoria que proporcionava tanto apoio técnico quanto emocional. Mas foi durante esse período de atividade intensa que emergiu o primeiro conflito significativo entre as visões dos diferentes participantes do projeto. Tertuliano, acostumado a projetos que se mediam por seu retorno de investimento, começou a propor modificações que tornariam o centro mais escalável e profissional. Sugestões que incluíam a contratação de instrutores formalmente treinados, a padronização dos currículos educativos e a implementação de sistemas de avaliação que pudessem demonstrar impacto mensurável a potenciais investidores futuros. Jurema, por outro lado, havia visualizado algo mais orgânico. Um espaço onde as mulheres do bairro pudessem compartilhar conhecimentos tradicionais de maneira informal, onde as receitas de sua avó se transmitissem junto com histórias familiares, onde o aprendizado acontecesse da mesma maneira que havia ocorrido durante gerações, através de prática compartilhada e sabedoria transmitida de avó para neta. A tensão chegou a um ponto crítico durante uma reunião no quintal, onde se suponha que finalizariam os detalhes do design do espaço educativo. Tertuliano havia trazido plantas arquitetônicos que mostravam uma sala de aula formal, com carteiras, um quadro e um design que maximizava a capacidade de estudantes. Jurema, vendo as plantas, sentiu que algo essencial estava se perdendo na tradução de sua visão original. Isso parece uma escola tradicional, observou, sua voz carregada de uma decepção que tentou manter diplomática. As mulheres que quero alcançar não vão se sentir confortáveis num ambiente tão formal. Precisam de um espaço que pareça uma extensão de suas próprias cozinhas e jardins. Tertuliano, genuinamente confuso com a objeção, respondeu com a lógica que havia guiado toda a sua carreira. Mas se queremos que o projeto seja levado a sério, se queremos atrair financiamento e apoio institucional, precisamos demonstrar profissionalismo. Métodos informais não se expandem. Almira, observando a dinâmica, interveio com a habilidade de alguém que havia mediado conflitos similares inúmeras vezes. Talvez estejamos diante de uma falsa dicotomia. É possível criar um espaço que seja tanto profissional quanto culturalmente autêntico. A pergunta abriu uma conversa mais profunda sobre os objetivos fundamentais do projeto. Jurema explicou que sua visão não era simplesmente preservar tradições como artefatos de museu, mas mantê-las vivas e relevantes para as mulheres contemporâneas que enfrentavam desafios econômicos reais. Tertuliano, por sua parte, compartilhou sua preocupação de que, sem estrutura formal e métricas claras, o projeto poderia fracassar em gerar o impacto sustentável que todos desejavam. A resolução chegou quando Jurema propôs um enfoque híbrido. O espaço se desenharia como uma cozinha comunitária ampliada, com áreas flexíveis que pudessem funcionar tanto para ensino informal quanto para oficinas mais estruturadas. Os conhecimentos se documentariam de maneira que honrasse tanto sua autenticidade cultural quanto sua aplicabilidade prática. O sucesso se mediria não só em termos de participação e renda gerada, mas também na preservação e transmissão de tradições culturais. Tertuliano, refletindo sobre a proposta, percebeu que sua insistência em métodos empresariais convencionais refletia seus próprios medos sobre a viabilidade do projeto, mais que uma avaliação objetiva do que se precisava. Naquela noite, enquanto trabalhavam juntos no jardim plantando as últimas ervas medicinais
Antes que chegasse o bebê, ambos entenderam que estavam aprendendo algo fundamental sobre a colaboração verdadeira. Requer não só compartilhar recursos e objetivos, mas também estar disposto a que a visão original evolua para algo que nenhum havia imaginado completamente por si só. A reconciliação com Dejanira chegou de maneira inesperada, através de uma cadeia de conexões que Almira havia ativado discretamente. Jurema, por sua parte, reconheceu que sua resistência à estrutura formal poderia limitar o alcance e a sustentabilidade do impacto que queria criar. Depois de décadas trabalhando em serviços sociais em diferentes estados do Brasil, havia desenvolvido uma rede informal mais efetiva de contatos que podiam localizar famílias dispersas quando era necessário. A ligação chegou numa terça-feira à tarde, quando Jurema estava preparando um chá de ervas na cozinha que havia sido testemunha de tantas preparações similares ao longo das décadas. Jurema, a voz no telefone carregava um tremor que só podia provir do reconhecimento imediato de vínculos de sangue. Sou Dejanira, sua irmã. Almira me encontrou. O momento suspendeu o tempo da mesma maneira que havia feito o primeiro encontro com Tertuliano sob a chuva, mas desta vez a familiaridade não era misteriosa, senão dolorosamente real. Jurema se sentou devagar na cadeira de vime que havia pertencido à sua avó, uma mão protegendo o ventre onde o bebê se mexia, como se também sentisse a intensidade emocional do momento. Fazem 5 anos, disse Jurema, sua voz mal audível por cima do sussurro das folhas no quintal. 5 anos, 2 meses e 17 dias, corrigiu Dejanira. E nessa precisão Jurema reconheceu o amor que havia persistido apesar da separação. A culpa que sua irmã mais velha havia estado carregando por não ter conseguido protegê-la durante os tempos mais difíceis. A conversa telefônica se estendeu por 3 horas, criando uma ponte verbal entre Diamantina e Ouro Preto, que permitiu que as irmãs começassem o delicado processo de reconstruir sua relação. Dejanira havia estado trabalhando como enfermeira num hospital comunitário na região do Vale do Jequitinhonha, especializando-se em atenção materno-infantil para comunidades rurais. Seu próprio caminho havia estado marcado pelo serviço a outros, uma maneira de processar a culpa de não ter conseguido estar presente quando sua família havia se fragmentado. Quero estar aí quando nascer o bebê, disse Dejanira perto do final da ligação. Se me permitir. Trouxe muitas crianças ao mundo, mas esta é especial. É família. A proposta abriu uma porta emocional que Jurema havia mantido fechada durante anos. A perspectiva de ter apoio familiar durante o parto, de que seu filho conhecesse desde seu nascimento a conexão com suas raízes mineiras, transformou sua antecipação do evento de ansiedade solitária à celebração comunitária. Tertuliano, quando soube dos desenvolvimentos, ofereceu imediatamente custear a viagem de Dejanira desde Diamantina. Mas Jurema, que havia estado aprendendo a navegar o delicado equilíbrio entre aceitar ajuda e manter dignidade, propôs uma alternativa. Dejanira poderia vir como parte da equipe de apoio profissional do projeto, contribuindo sua experiência em saúde materno-infantil para o desenvolvimento de oficinas educativas sobre cuidado de recém-nascidos para a comunidade. A chegada de Dejanira à Barra 3 semanas depois marcou outro ponto de inflexão na transformação do espaço. Era uma mulher de 35 anos, cuja presença irradiava a competência silenciosa de quem havia dedicado sua vida ao cuidado de outros. Seu cabelo grisalho prematuro estava trançado de maneira tradicional mineira e levava consigo uma bolsa de pano cheia de remédios herbais que havia coletado durante sua viagem desde as montanhas de Diamantina. O reencontro físico entre as irmãs teve lugar no quintal, rodeadas pelas plantas que sua avó havia plantado décadas atrás. Dejanira examinou cada erva com olhos profissionais, reconhecendo algumas por seus nomes em dialeto mineiro, identificando outras por suas propriedades medicinais que havia aprendido durante seu trabalho em comunidades rurais. Vovó sabia o que fazia, murmurou enquanto estudava um pé de arruda que havia sobrevivido décadas de abandono. Esses remédios são os que usamos no hospital para mulheres grávidas que não respondem bem a medicamentos ocidentais.
A integração de Dejanira ao projeto não foi imediata nem sem atrito. Sua experiência médica formal às vezes chocava com o enfoque mais intuitivo de Jurema em relação à medicina tradicional. Tertuliano, acostumado a ser a única voz com autoridade em seus projetos, teve que se adaptar a uma dinâmica onde as decisões importantes exigiam consenso entre três perspectivas muito diferentes. Mas foi durante a preparação para a primeira oficina comunitária que as diferenças se tornaram fortalezas complementares. Dejanira aportou credibilidade médica que tranquilizou mães jovens preocupadas com a segurança de remédios tradicionais. Jurema proporcionou a conexão cultural e o conhecimento ancestral que dava contexto e significado às práticas. Tertuliano contribuiu com a infraestrutura e o apoio logístico que tornava possível que o conhecimento se compartilhasse de maneira efetiva. A primeira oficina, focada em preparação de remédios herbais para desconfortos comuns da gravidez, atraiu 12 mulheres do bairro da Barra e áreas circundantes. A sessão teve lugar no quintal transformado, onde estações de trabalho improvisadas permitiam que as participantes aprendessem tanto por observação quanto por prática direta. Jurema observou de uma cadeira confortável. As restrições médicas limitavam sua participação física, enquanto Dejanira guiava as mulheres através do processo de preparar uma infusão de gengibre e camomila para náuseas matinais. O conhecimento se transmitia não só através de instruções técnicas, mas também através de histórias sobre como cada planta havia sido utilizada por gerações de mulheres para cuidar de suas famílias. Minha sogra me ensinou essa receita quando estava grávida do meu primeiro filho, compartilhou uma das participantes, uma mulher jovem que havia chegado com 3 filhos pequenos. Mas nunca entendi por que funcionava até hoje. Comentários como esse confirmaram para Jurema que haviam encontrado o equilíbrio correto entre preservação cultural e educação prática. As mulheres não só estavam aprendendo remédios específicos, mas também recuperando confiança na validade de conhecimentos que haviam sido desvalorizados por sistemas médicos que não compreendiam seus contextos culturais. Tertuliano, observando da borda do grupo, experimentou algo que não havia antecipado: a satisfação de ver seu investimento gerar valor que não se podia medir em termos monetários. Os sorrisos das participantes, a maneira como suas posturas se ergueram com o orgulho de dominar novas habilidades, a qualidade das conversas que emergiam espontaneamente. Tudo isso representava um tipo de retorno que seus cálculos empresariais habituais não haviam contemplado. Naquela noite, depois que as participantes se foram levando consigo pequenos frascos de remédios que haviam preparado, as 3 pessoas que haviam tornado possível a oficina se sentaram no quintal sob as estrelas que começavam a aparecer entre as folhas das jabuticabeiras. Isso é apenas o começo, disse Dejanira, sua voz carregada de uma emoção que raramente permitia que se mostrasse. Há tanto conhecimento esperando ser compartilhado, tantas mulheres que precisam lembrar que são portadoras de sabedoria ancestral. Jurema, sentindo os primeiros indícios de que o trabalho de parto poderia começar em breve, assentiu com um sorriso que irradiava tanto gratidão quanto determinação. E agora temos o lugar e as pessoas para tornar isso realidade. Enquanto a brisa noturna agitava as plantas, que haviam sido testemunhas de tantas transformações, 3 pessoas que haviam chegado à Barra por caminhos diferentes entenderam que estavam participando de algo que era tanto antigo quanto inovador: a preservação da sabedoria feminina através de sua aplicação prática às necessidades contemporâneas. Os problemas legais chegaram como uma tempestade inesperada num dia que havia começado com promessas de clareza. Tertuliano recebeu a notificação numa sexta-feira pela manhã. Herdeiros da família Hoffman original, localizados por um escritório de advocacia especializado em reivindicações de propriedades, questionavam a validade da transferência que havia permitido que ele adquirisse a casa décadas atrás. Os documentos que acompanhavam a notificação revelavam discrepâncias nos registros de propriedade, que sugeriam que a venda original havia sido processada incorretamente, possivelmente invalidando todas as transações subsequentes.
A notícia chegou a Jurema quando estava no meio dos preparativos para a segunda oficina comunitária, programada para aquela mesma tarde. Tertuliano apareceu na porta da casa com uma expressão que ela não havia visto antes, uma mistura de preocupação, culpa e algo que se parecia com medo. Em suas mãos, levava uma pasta cheia de documentos legais que ameaçavam desfazer tudo o que haviam construído durante os últimos meses. Precisamos conversar, disse simplesmente, e o peso em sua voz fez com que Jurema entendesse imediatamente que se tratava de algo sério. A conversa que se seguiu teve lugar na cozinha, longe do quintal onde Dejanira estava preparando materiais para a oficina da tarde. Tertuliano explicou a situação com a precisão técnica que utilizava para manejar crises empresariais, mas Jurema podia ver em seus olhos que isto era diferente. Isto era pessoal de uma maneira que as crises de negócios nunca haviam sido. O que isso significa para o projeto? Perguntou Jurema, embora já intuísse a resposta. No melhor cenário, significa meses de procedimentos legais enquanto se resolve a disputa. No pior, poderíamos perder o acesso à propriedade completamente. A revelação golpeou Jurema com uma força que a surpreendeu. Durante os últimos meses, havia começado a pensar na casa não só como refúgio temporário, mas como lar verdadeiro. A possibilidade de perdê-la se sentiu como uma traição do destino, especialmente agora que estava tão perto do nascimento de seu filho. Mas foi quando Tertuliano começou a explicar as circunstâncias que haviam levado à complicação legal que a situação se tornou verdadeiramente complexa. A investigação realizada pelos advogados havia revelado que sua aquisição original da propriedade havia sido parte de uma série de transações durante os anos 90, que haviam aproveitado brechas legais para adquirir propriedades a preços significativamente reduzidos. Embora tecnicamente legais naquele momento, essas transações haviam beneficiado empresários como ele, às custas de famílias que não haviam entendido completamente o valor real de suas propriedades. Eu não sabia, disse Tertuliano, mas sua voz carregava a inflexão de quem se dá conta de que a ignorância consciente não é desculpa válida. Ou talvez não quisesse saber. Era jovem, ambicioso, e o mercado imobiliário estava cheio de oportunidades para quem estivesse disposto a correr riscos. Jurema estudou seu rosto enquanto falava, vendo pela primeira vez as linhas de tensão que havia atribuído ao estresse do trabalho, mas que agora reconhecia como evidência de anos de peso de consciência acumulado. Entendeu que sua generosidade para com ela não havia sido só impulso caritativo, mas parte de uma tentativa mais ampla de equilibrar as balanças de decisões passadas que o haviam enriquecido, mas que haviam prejudicado outros. Quais são nossas opções? Perguntou finalmente. Tertuliano havia preparado uma lista de possibilidades legais, cada uma com seus próprios riscos e custos. Poderiam brigar contra a reivindicação no tribunal, um processo que poderia levar anos e custar mais do que a propriedade valia. Poderiam tentar negociar um acordo extrajudicial com os herdeiros, mas isso exigiria recursos financeiros que ele não estava seguro de poder mobilizar. Ou poderiam aceitar que a situação era insustentável e procurar um lugar alternativo para continuar o projeto. Cada opção parecia exigir sacrifícios que poriam em perigo diferentes aspectos do que haviam construído. Brigar legalmente significaria anos de incerteza e recursos desviados do projeto educativo. Negociar poderia salvar a casa, mas comprometer a estabilidade financeira que proporcionava segurança para Jurema e seu bebê. Mudar-se eliminaria a conexão histórica que dava ao projeto sua autenticidade e significado emocional. Dejanira, que havia estado escutando da porta, finalmente se juntou à conversa, com a perspectiva de quem havia visto comunidades inteiras deslocadas por disputas legais similares. A pergunta não é se podemos salvar a casa, observou. A pergunta é se podemos salvar o que a casa representa. Suas palavras abriram uma perspectiva diferente sobre a crise. O valor real do que haviam criado não residia nas paredes de adobe ou no título de propriedade, mas nas relações que haviam formado, no conhecimento que haviam começado a preservar, na confiança que haviam construído com a comunidade. Essas coisas poderiam ser transferidas,
embora com custo emocional e logístico significativo. Mas foi quando começaram a considerar opções práticas para continuar o projeto, numa localização diferente, que se deram conta da profundidade do que poderiam perder. Os vizinhos que haviam começado a participar das oficinas se haviam aproximado especificamente porque o projeto estava acontecendo em seu próprio bairro, num espaço que conheciam e respeitavam. As plantas medicinais no jardim haviam desenvolvido características específicas devido às condições do solo e ao microclima daquele lugar particular. A história familiar que havia dado autenticidade ao projeto estava literalmente enraizada naquela terra específica. Naquela tarde, a oficina programada se converteu numa reunião comunitária, onde Jurema e Dejanira explicaram a situação às 12 mulheres que haviam vindo esperando aprender sobre preparação de remédios para o parto. A resposta foi imediata e surpreendente. Várias participantes ofereceram suas próprias casas como locais alternativos. Outras propuseram escrever cartas de apoio para procedimentos legais. Algumas sugeriram organizar eventos de arrecadação de fundos para ajudar com os custos legais. A solidariedade espontânea da comunidade revelou que o projeto havia tocado algo mais profundo que simples interesse em medicina tradicional. Para essas mulheres, as oficinas representavam um espaço raro, onde seus conhecimentos ancestrais eram valorizados, onde podiam ser professoras em lugar de só estudantes, onde suas experiências como mães e cuidadoras se reconheciam como formas válidas de expertise. Este lugar significou muito para nós, disse uma das participantes, uma mulher mais velha que havia estado trazendo sua nora grávida às oficinas. Mas o que criaram aqui? Isso pode ser recriado em qualquer lugar onde haja vontade e coração. Naquela noite, depois que as participantes se foram com promessas de apoio e planos para se manterem organizadas, não importando o que acontecesse com a casa, Jurema se encontrou enfrentando uma pergunta fundamental sobre resiliência e adaptabilidade. Era possível construir estabilidade num mundo onde as circunstâncias podiam mudar drasticamente sem aviso? Enquanto se deitava naquela noite no quarto que havia começado a sentir como verdadeiramente seu, Jurema entendeu que estava aprendendo uma lição que nem seus anos de luta nem sua educação tradicional haviam ensinado. Às vezes, o ato mais corajoso não é se agarrar ao que se tem, mas estar disposto a transformá-lo em algo que possa sobreviver a qualquer tempestade. A resolução de se mudar chegou depois de uma semana de insônia e deliberações que pareciam circular sem chegar a conclusões definitivas. Como se preparava alguém para proteger o que importava quando forças externas ameaçavam destruir os fundamentos sobre os quais se havia construído uma nova vida? Foi Jurema quem finalmente cortou através da paralisia analítica com uma proposta que surpreendeu tanto Tertuliano quanto Dejanira por sua audácia prática. Utilizariam a crise legal como oportunidade para demonstrar que o projeto podia ser verdadeiramente comunitário, não dependente de uma só localização ou benfeitor. Se realmente acreditamos no que estamos fazendo, argumentou durante uma reunião matinal no quintal, que poderia ser uma das últimas, então deveríamos poder fazê-lo funcionar sem depender de circunstâncias perfeitas. As mulheres a quem queremos servir não têm a opção de esperar que as condições sejam ideais. A proposta específica era ambiciosa até o ponto de parecer temerária. Em lugar de buscar uma nova localização central, criariam uma rede de espaços menores nas casas das participantes mais comprometidas. Cada nó se especializaria em diferentes aspectos do conhecimento tradicional, um para remédios herbais, outro para técnicas de parto, um terceiro para nutrição infantil. As oficinas rotariam entre localizações, criando um sistema mais resiliente, porque não dependeria de um só ponto de falha. Tertuliano, cuja primeira reação foi catalogar todas as complicações logísticas que o plano implicaria, se encontrou confrontando seus próprios pressupostos sobre como deviam se organizar as atividades educativas. Sua experiência empresarial lhe dizia que a dispersão geográfica aumentaria custos e dificultaria o controle de qualidade. Mas observando a determinação nos olhos de Jurema,
lembrou que sua própria ascensão desde a pobreza havia exigido exatamente o tipo de criatividade adaptativa que ela estava propondo. Dejanira, com sua experiência em sistemas de saúde comunitária em áreas rurais, reconheceu imediatamente as vantagens do modelo distribuído. No interior trabalhamos assim por necessidade, observou. As parteiras tradicionais cobrem territórios extensos, cada uma com especialidades diferentes. É mais resiliente que depender de um só centro. A implementação do novo modelo começou com uma urgência impulsionada pela proximidade do parto de Jurema e a pressão dos procedimentos legais. As 3 participantes mais comprometidas, Dona Severina, que tinha experiência com remédios digestivos, Conceição, uma mulher jovem especializada em cuidado da pele, e Rosa, cuja avó havia sido parteira, ofereceram suas casas como pontos de rotação. Cada localização exigia adaptações específicas. A cozinha de Dona Severina, ampla e bem ventilada, era perfeita para oficinas que envolviam preparação de remédios que exigiam cocção prolongada. O quintal de Conceição, cheio de plantas aromáticas, proporcionava o ambiente ideal para oficinas sobre cosmética natural. A sala de Rosa, tradicionalmente arrumada para reuniões familiares grandes, podia acomodar grupos maiores para oficinas teóricas, mas foi durante o processo de mudança que emergiram as tensões mais profundas do projeto. Tertuliano, acostumado a controlar todos os aspectos de seus empreendimentos, teve dificuldades para se adaptar a um modelo onde as decisões se tomavam por consenso entre múltiplas anfitriãs. Seu impulso de padronizar procedimentos chocava com a preferência das mulheres, por manter flexibilidade que permitisse se adaptar às necessidades específicas de cada grupo de participantes. A crise chegou durante a primeira oficina na nova configuração, quando uma participante nova questionou publicamente a validade de um remédio tradicional que Conceição estava ensinando. A mulher, que trabalhava como enfermeira num hospital particular, expressou preocupações sobre a segurança de recomendar tratamentos que não haviam sido validados por estudos médicos formais. Não estou dizendo que esses remédios não funcionam, explicou. Mas como profissionais da saúde, temos responsabilidade de assegurar que o que ensinamos não cause dano. A objeção criou um momento de tensão silenciosa que revelou linhas de falta fundamentais no projeto. Algumas participantes sentiram que seu conhecimento ancestral estava sendo desvalorizado por padrões médicos ocidentais. Outras, especialmente mães jovens, começaram a questionar se deveriam estar participando de oficinas que poderiam estar proporcionando informação incorreta. Dejanira, utilizando sua credibilidade como enfermeira certificada, mediou a situação explicando como a medicina tradicional e a medicina moderna podiam se complementar sem competir. Mas o incidente revelou que o projeto precisava de protocolos mais claros sobre como manejar diferenças entre sistemas de conhecimento. Jurema, observando de uma cadeira onde as limitações de sua gravidez avançada a obrigavam a permanecer, sentiu o peso de responsabilidades que não havia antecipado completamente. Cada remédio que se ensinava, cada conselho que se compartilhava, levava seu nome e reputação. Se algo desse errado, se alguém resultasse prejudicado por seguir recomendações do projeto, ela seria vista como responsável. Naquela noite, enquanto os 3 fundadores se reuniam na Casa da Barra para avaliar o dia, a conversa se centrou em perguntas fundamentais sobre risco e responsabilidade. Até que ponto podiam promover medicina tradicional sem cruzar linhas legais sobre prática médica sem licença? Como poderiam manter a autenticidade cultural enquanto satisfaziam padrões contemporâneos de segurança? Talvez precisemos ser mais específicos sobre o que somos e o que não somos, sugeriu Tertuliano. Educação cultural, não tratamento médico. Preservação de tradições, não prescrição de remédios. Jurema entendeu a lógica da distinção, mas também sentiu que algo essencial se perderia se limitassem a apresentar a medicina tradicional como curiosidade histórica, em lugar de conhecimento prático vivente. As mulheres vêm a nós
porque precisam de alternativas reais a sistemas médicos que nem sempre são acessíveis ou apropriados para suas circunstâncias. Se só oferecemos educação teórica, não estamos respondendo às suas necessidades reais. A resolução que emergiu depois de horas de debate foi complexa, mas prática. O projeto manteria seu enfoque em conhecimento tradicional prático, mas cada oficina incluiria informação clara sobre quando buscar atenção médica profissional. Desenvolveriam relações formais com profissionais da saúde como Dejanira, que pudessem proporcionar perspectiva médica moderna quando fosse relevante. E criariam documentação cuidadosa de todas as atividades para proteger tanto as organizadoras quanto as participantes. Mas foi quando Jurema começou a sentir as primeiras contrações reais, 2 semanas antes da data esperada, que todas as considerações teóricas sobre risco e responsabilidade se tornaram imediatamente concretas. O projeto que haviam estado construindo não era só conceito abstrato, era o sistema de apoio do qual dependeria durante os momentos mais vulneráveis de sua vida. Enquanto Dejanira se preparava para ajudar com um parto que aconteceria no mesmo quarto onde sua avó havia dado à luz gerações anteriores, Jurema entendeu que havia chegado o momento de confiar completamente na rede de cuidado que haviam tecido juntos, sem saber se seria forte o suficiente para sustentá-la quando mais precisasse. As contrações começaram às 4 da madrugada numa sexta-feira de agosto, coincidindo com o dia de Nossa Senhora da Glória, uma sincronia que Jurema tomou como sinal favorável enquanto respirava, através da dor que se intensificava gradualmente. Dejanira, que havia estado dormindo no quarto ao lado durante as últimas 2 semanas, em antecipação deste momento, despertou imediatamente ao escutar os primeiros gemidos de sua irmã. "É hora", murmurou Jurema, sua voz mistura de determinação e apreensão, enquanto aceitava a mão que Dejanira lhe oferecia. Os preparativos que se seguiram revelaram a profundidade da rede de apoio que haviam construído durante os meses anteriores. Tertuliano, contatado por telefone, chegou em 20 minutos com suprimentos médicos que Dejanira havia especificado, mas também com flores frescas que havia comprado no mercado da madrugada. Um gesto que reconhecia que este era tanto evento comemorativo quanto processo médico. Conceição e Rosa apareceram sem serem convidadas, levando consigo os ensinamentos de suas próprias avós sobre como apoiar uma mulher durante o trabalho de parto. Trouxeram ervas para chás que ajudariam com a dor, mantas tecidas à mão que proporcionariam conforto e, mais importante, a presença tranquila de mulheres que entendiam que dar à luz era tanto ato comunitário quanto experiência individual. Dona Severina se havia encarregado de organizar uma vigília silenciosa no quintal, onde velas aromáticas criavam um ambiente de serenidade que se estendia até o quarto onde Jurema trabalhava, através de cada contração, com a concentração de quem está participando do milagre mais antigo do mundo. O trabalho de parto se estendeu durante 14 horas, progredindo com a lentidão natural de quem está dando à luz pela primeira vez. Dejanira monitorou cada etapa com a precisão profissional que havia desenvolvido durante anos de experiência, mas também com a ternura específica que surge do amor familiar. Suas mãos, treinadas para avaliar dilatação e posição fetal, se moviam com gentileza, que reconhecia a sacralidade do processo. Respire com as contrações, não contra elas, guiava Dejanira, sua voz carregada de autoridade maternal. Seu corpo sabe o que está fazendo. Só precisa confiar nele. Tertuliano, inicialmente nervoso ante a ideia de estar presente durante um processo tão íntimo, encontrou seu papel servindo como elo com o mundo exterior. Manteve contato com a clínica, caso se precisassem intervenções médicas, coordenou a rotação das mulheres que proporcionavam apoio e se assegurou de que houvesse comida disponível para sustentar todos durante o processo prolongado. Mas foi durante as horas mais intensas do trabalho de parto que a fortaleza do projeto se manifestou de maneira mais profunda. Quando a dor alcançou níveis que ameaçavam abrumar Jurema, Rosa começou a cantar canções tradicionais que sua própria avó havia usado durante partos. Conceição aplicou compressas de ervas que aliviavam a tensão muscular. Dona Severina preparou caldos nutritivos
que proporcionavam energia sem peso estomacal. Cada mulher contribuía desde sua área de expertise tradicional, mas todas trabalhavam sob a supervisão médica de Dejanira, criando uma síntese de conhecimento ancestral e prática contemporânea que representava exatamente o que o projeto havia estado tentando conseguir em escalas mais amplas. Posso ver a cabeça, anunciou Dejanira quando o sol começava a se pôr, sua voz misturando emoção profissional com alegria pessoal. Uma contração mais forte, irmã. Seu bebê está pronto para conhecer o mundo. O nascimento de Enzo, nome escolhido para honrar tanto tradições familiares quanto a fortaleza que havia exigido chegar àquele momento, ocorreu exatamente às 7h17 da tarde, justo quando os sinos da igreja próxima tocavam para as vésperas da festividade mariana. Seus primeiros gritos encheram o quarto que havia sido testemunha de tantos nascimentos durante as décadas anteriores, conectando sua chegada com uma cadeia de vida que se estendia muito além de sua história pessoal imediata. Jurema, segurando seu filho pela primeira vez, enquanto Dejanira completava os procedimentos pós-parto, experimentou uma transformação emocional que não havia antecipado. O bebê que havia sido abstração durante meses se converteu repentinamente em pessoa real com necessidades imediatas e dependência absoluta de sua capacidade para proporcionar-lhe cuidado. A responsabilidade era esmagadora, mas também energizante de maneira que a surpreendeu. É lindo, murmurou Tertuliano, observando de uma distância respeitosa enquanto Enzo se adaptava a respirar ar em lugar de líquido amniótico. Se parece com você, mas também tem algo da determinação que vejo nos olhos de sua avó nas fotografias. A observação criou um momento de conexão emocional que nenhum dos dois havia esperado. Tertuliano, que não havia tido filhos próprios, experimentou uma forma de amor vicário que lhe revelou dimensões da experiência humana, que seu enfoque no sucesso empresarial havia deixado inexploradas. Jurema, vendo como este homem que havia começado como estranho se comovia genuinamente pelo nascimento de seu filho, entendeu que haviam criado algo que transcende as transações normais entre benfeitor e beneficiária. As celebrações que se seguiram durante os dias posteriores ao nascimento revelaram a profundidade das raízes comunitárias que o projeto havia estabelecido. Os vizinhos organizaram uma serenata espontânea com sanfoneiro local, prepararam feijoada segundo receitas tradicionais e criaram um altar temporário no quintal, onde flores, velas e oferendas de comida honravam tanto o nascimento quanto as bênçãos de proteção para mãe e filho. Mas foi quando a administração municipal se aproximou com uma proposta para incorporar oficialmente o projeto em seus programas de desenvolvimento comunitário que Jurema percebeu que o nascimento de Enzo havia coincidido com o nascimento de algo muito maior do que havia imaginado originalmente. Enquanto amamentava seu filho no mesmo quarto, onde sua própria avó havia nutrido seus filhos décadas atrás, Jurema entendeu que havia participado não só na continuação de sua linha familiar, mas na regeneração de tradições que haviam estado esperando o momento certo para florescer novamente no mundo moderno. A chegada de outubro trouxe consigo ventos que carregavam o aroma de Manacás em flor e a antecipação das celebrações do Dia das Crianças, mas também notícias que mudaram completamente o panorama financeiro do projeto. Tertuliano recebeu a ligação de seu contador numa terça-feira pela manhã. Uma investigação fiscal havia revelado discrepâncias em suas declarações de anos anteriores que resultariam em multas significativas e o congelamento de vários de seus ativos principais. A notícia chegou enquanto Jurema estava amamentando Enzo no quintal, desfrutando da tranquilidade de uma manhã que havia começado com promessas de simplicidade. Tertuliano apareceu na entrada com uma expressão que havia aprendido a reconhecer. A mesma mistura de determinação e preocupação que havia mostrado quando os problemas legais com a casa haviam ameaçado o projeto pela primeira vez. Precisamos conversar sobre o futuro financeiro do projeto, disse sem rodeios, sentando-se na cadeira de vime que se havia convertido em seu lugar habitual durante essas conversas difíceis. Jurema, estudando seu rosto enquanto Enzo continuava mamando,
Sentiu que se preparava para outra crise que exigiria adaptação e criatividade. Mas o que Tertuliano explicou durante a hora seguinte era mais complexo que uma simples redução de recursos. Era uma reavaliação fundamental de como o projeto poderia continuar existindo. As multas fiscais não só afetariam sua capacidade para apoiar financeiramente as atividades do centro, mas também exigiriam que liquidasse propriedades para cumprir com as obrigações legais. Sua capacidade para servir como benfeitor principal do projeto estava chegando ao fim, não por falta de vontade, mas por circunstâncias que estavam além de seu controle. "Quanto tempo temos?" perguntou Jurema, sua voz mantendo a calma que havia aprendido a exibir durante crises anteriores. 6 meses, talvez menos, respondeu Tertuliano. Depois disso, o projeto precisará ser completamente autossuficiente ou precisará encontrar outras fontes de apoio. A conversa que se seguiu revelou algo que nenhum havia antecipado completamente. Durante os meses de operação, o projeto havia gerado um impacto que se estendia muito além das participantes imediatas. As mulheres que haviam aprendido remédios tradicionais estavam aplicando esse conhecimento não só em suas próprias famílias, mas também oferecendo serviços informais a vizinhos e amigos. Algumas haviam começado a vender produtos baseados nas receitas tradicionais em mercados locais. Conceição havia desenvolvido uma linha de produtos de cuidado da pele utilizando plantas do jardim comunitário que havia estabelecido em seu próprio quintal. Rosa havia começado a oferecer aulas de preparação para o parto em sua casa, cobrando taxas modestas que lhe proporcionavam renda suplementar. Dona Severina havia começado a vender remédios digestivos a uma rede de clientes regulares que haviam descoberto a efetividade de suas preparações. "Não nos demos conta", observou Jurema enquanto processava as implicações. "Mas estivemos criando uma economia informal baseada em conhecimento tradicional. A revelação abriu possibilidades que não haviam considerado anteriormente. Em lugar de depender de um benfeitor externo, o projeto poderia evoluir para uma cooperativa onde as participantes compartilhassem tanto custos quanto ganhos. As habilidades que haviam aprendido poderiam se converter na base de microempresas que gerassem renda enquanto preservavam tradições culturais. Dejanira, que havia estado observando esses desenvolvimentos desde sua perspectiva como trabalhadora de saúde pública, reconheceu o potencial, mas também identificou desafios que precisariam ser abordados. "As mulheres estão gerando valor real", disse, "mas precisam de apoio para formalizar suas atividades de maneira que as proteja legalmente e lhes dê acesso a mercados mais amplos." A proposta que emergiu dessas discussões era ambiciosa, mas prática. Transformar o projeto de centro educativo, a incubadora de microempresas centradas em medicina tradicional e produtos culturalmente autênticos. Tertuliano contribuiria com sua experiência empresarial para ajudar as participantes a desenvolver planos de negócio viáveis. Dejanira proporcionaria assessoria sobre aspectos de saúde e segurança. Jurema coordenaria a preservação de autenticidade cultural, enquanto as tradições se adaptavam a contextos comerciais. Mas foi quando começaram a desenvolver detalhes específicos que se deram conta da complexidade de equilibrar objetivos econômicos com preservação cultural. As receitas tradicionais que haviam sido transmitidas oralmente durante gerações precisariam ser documentadas de maneira que protegesse a propriedade intelectual das comunidades que as haviam desenvolvido. Os métodos de produção teriam que ser escalados sem perder a qualidade artesanal que lhes dava valor. Os preços precisariam ser acessíveis para as comunidades locais, mas também suficientemente altos para gerar renda sustentável. "É como caminhar numa corda bamba", observou Conceição durante uma reunião onde discutiam como comercializar seus produtos de cuidado da pele sem comprometer a integridade das receitas ancestrais que utilizava. "Queremos honrar as tradições, mas também precisamos ganhar dinheiro para sustentar nossas famílias." A tensão que expressava era real e fundamental. Como poderiam participar de economias modernas sem que suas tradições fossem cooptadas ou desvirtuadas
por forças do mercado que não entendiam seu significado cultural. Jurema, segurando Enzo enquanto participava dessas discussões, se encontrou pensando nas decisões que sua avó havia enfrentado décadas atrás. Também havia navegado o equilíbrio entre preservar tradições e se adaptar às circunstâncias econômicas cambiantes. Também havia tido que encontrar maneiras de gerar renda utilizando conhecimentos que havia herdado de gerações anteriores. Minha avó escreveu em seu diário que o conhecimento tradicional só permanece vivo quando se adapta às necessidades de cada geração, compartilhou durante uma dessas reuniões. Talvez nossa responsabilidade não seja preservar as tradições exatamente como as recebemos, mas encontrar maneiras de que continuem sendo relevantes e úteis para as mulheres de hoje. Essa perspectiva proporcionou o marco conceitual que precisavam. Não eram guardiãs museísticas de práticas históricas, mas participantes ativas na evolução contínua de tradições que só poderiam sobreviver se mantivessem vitais e aplicáveis às circunstâncias contemporâneas. A transformação do projeto, de centro educativo à cooperativa de microempresas, começou com uma análise detalhada das habilidades e recursos que cada participante podia contribuir. Almira Santos, cuja experiência com organizações comunitárias resultou inestimável durante essa transição, facilitou uma série de oficinas onde as mulheres mapearam sistematicamente tudo o que haviam aprendido durante os meses anteriores e como esses conhecimentos poderiam se traduzir em oportunidades econômicas. Conceição havia documentado meticulosamente 27 receitas diferentes para produtos de cuidado da pele, cada uma adaptada para condições específicas como eczema, acne ou envelhecimento prematuro. Seus experimentos com diferentes combinações de plantas haviam resultado em fórmulas que competiam favoravelmente com produtos comerciais que custavam 10 vezes mais. Rosa havia desenvolvido um programa de educação pré-natal que combinava conhecimento médico moderno com práticas tradicionais, criando um enfoque único que atraía tanto mães de primeira viagem quanto mulheres com experiência que buscavam alternativas à atenção médica institucional. Dona Severina havia aperfeiçoado uma linha de remédios digestivos que tinha demanda constante, não só no bairro da Barra, mas também em comunidades vizinhas, onde sua reputação se havia estendido através do boca a boca. Suas preparações para problemas estomacais, baseadas em combinações de ervas que havia aprendido de sua própria mãe, estavam gerando renda que lhe permitia pela primeira vez em anos ter um pequeno colchão financeiro para emergências. Jurema, coordenando essas atividades enquanto cuidava de Enzo, se havia convertido no centro de uma rede de conhecimento que se estendia muito além das participantes originais. Mulheres de outros bairros haviam começado a procurá-la para consultas sobre plantas medicinais, levando-lhe amostras de ervas que haviam encontrado em seus próprios jardins e pedindo assessoria sobre seus usos tradicionais. A documentação deste conhecimento se havia convertido em projeto em si mesmo. Dejanira, aplicando suas habilidades de pesquisa médica, havia começado a criar um arquivo sistemático que combinava informação botânica com aplicações tradicionais e evidência anedótica sobre efetividade. O arquivo estava crescendo para o que poderia se converter num recurso único, que preservaria conhecimento tradicional enquanto o tornava acessível para futuras gerações. Mas foi quando decidiram organizar seu primeiro mercado comunitário que se deram conta da magnitude do que haviam criado. O evento, planejado para o primeiro fim de semana de novembro, atrairia não só residentes locais, mas também visitantes de outras partes de Minas Gerais que haviam escutado sobre os produtos únicos que se estavam desenvolvendo na Barra. Os preparativos revelaram tanto as fortalezas quanto as limitações de sua operação atual. Conceição havia produzido produtos de cuidado da pele suficientes para satisfazer a demanda antecipada, mas precisava de ajuda com embalagem e apresentação que cumprisse padrões comerciais básicos. Rosa tinha pronta uma apresentação sobre técnicas de parto tradicional, mas precisava de materiais educativos impressos que exigiam recursos que não tinha.
Dona Severina havia preparado remédios suficientes para o mercado, mas precisava de recipientes apropriados e etiquetas que explicassem conteúdos e instruções de uso. Tertuliano, trabalhando com recursos financeiros limitados devido a seus próprios problemas legais, canalizou sua experiência empresarial para resolver esses desafios logísticos. Sua rede de contatos incluía fornecedores que podiam proporcionar embalagem a preços reduzidos, designers gráficos dispostos a criar etiquetas em troca de serviços de consultoria e distribuidores interessados em produtos únicos que podiam se diferenciar em mercados saturados de opções comerciais massivas. O que tem é algo que não se pode fabricar em massa, explicou durante uma reunião de planejamento. Autenticidade cultural, qualidade artesanal, histórias reais atrás de cada produto. Isso tem valor em mercados onde os consumidores estão procurando alternativas a produtos industrializados. O mercado do fim de semana se converteu em evento que revelou o potencial real da cooperativa. Durante 2 dias, o quintal da Casa da Barra se transformou em espaço comercial onde tradições ancestrais se encontravam com necessidades contemporâneas. As vendas superaram todas as expectativas, mas mais importante foi a qualidade das interações entre produtoras e clientes. Os compradores não só estavam adquirindo produtos, mas também aprendendo sobre as tradições que os haviam inspirado. Conceição descobriu que os clientes estavam fascinados pelas histórias atrás de suas receitas, queriam entender como plantas específicas haviam sido utilizadas durante gerações para tratar condições particulares. Rosa descobriu que mulheres grávidas estavam famintas de conhecimento que combinasse sabedoria tradicional com informação médica atual. Dona Severina, que inicialmente havia estado nervosa sobre vender seus remédios a estranhos, descobriu que sua experiência pessoal e conhecimento profundo das ervas geravam confiança nos clientes, de maneira que a publicidade convencional não poderia conseguir. As pessoas estavam dispostas a pagar preços premium por produtos que vinham com a garantia de conhecimento transmitido através de gerações. Jurema, observando essas interações enquanto amamentava Enzo em intervalos entre atividades, percebeu que haviam conseguido algo que não havia antecipado completamente: criar um mercado para a autenticidade cultural numa economia que valorizava cada vez mais produtos com histórias reais e conexões humanas genuínas. Estamos vendendo mais que produtos, observou ao final do segundo dia, enquanto contavam ganhos que excediam significativamente suas projeções mais otimistas. Estamos vendendo conexão com tradições que a gente pensava que havia perdido. Os rendimentos do mercado foram distribuídos segundo fórmulas que haviam desenvolvido durante as semanas anteriores. Cada produtora recebia o custo de seus materiais mais uma porcentagem dos lucros proporcional à sua contribuição. Uma porção se reservava para gastos comunitários, como materiais educativos e melhorias de infraestrutura. Outra porção se destinava a um fundo de emergência que poderia apoiar participantes durante crises pessoais. Mas o impacto mais significativo não foi financeiro, mas emocional. As mulheres que haviam começado o projeto como estudantes de tradições ancestrais se haviam convertido em empresárias que geravam renda enquanto preservavam cultura. Enquanto organizavam os materiais ao final do mercado, preparando-se para eventos similares nas semanas seguintes, todas entenderam que haviam participado numa forma de renascimento que era tanto pessoal quanto cultural. A recuperação de tradições não como relíquias do passado, mas como ferramentas viventes para construir futuros mais prósperos e autênticos. A revelação chegou durante os preparativos para as celebrações do Dia das Crianças, quando Almira Santos apareceu na Casa da Barra com documentos que havia estado investigando durante semanas. Seus conhecimentos, que haviam sido desvalorizados por sistemas econômicos modernos, se haviam convertido na base de estabilidade financeira que lhes dava autonomia e dignidade. Sua expressão mistura de excitação e nervosismo indicou a Jurema que se tratava de algo significativo antes que pronunciasse uma só palavra. Encontrei algo sobre o fundo fiduciário de sua avó, disse, estendendo uma pasta cheia de documentos legais
que haviam sido localizados em arquivos municipais que datavam dos anos 70. Nunca foi realmente perdido, só mal arquivado durante décadas. Os documentos revelavam que Benedita Xingu Fonseca havia estabelecido um pequeno fundo de poupança antes de vender a propriedade na Barra, destinado especificamente para assistir futuras gerações da família em caso de que enfrentassem dificuldades econômicas. O fundo, administrado por uma instituição financeira local que havia mudado de nome várias vezes durante as décadas seguintes, havia estado acumulando juros compostos durante mais de 50 anos. De quanto dinheiro estamos falando? Perguntou Jurema, temendo fazer a pergunta, mas precisando conhecer a resposta. Almira sorriu com o prazer de alguém que tem boas notícias para compartilhar. Suficiente para comprar a casa da Barra, resolver os problemas legais e ter capital inicial para formalizar completamente a cooperativa. Sua avó foi mais astuta financeiramente do que qualquer um havia imaginado. A notícia golpeou Jurema com uma intensidade emocional que não havia antecipado. Não era só a estabilidade financeira que representava, mas a sensação de que sua avó havia estado cuidando dela desde décadas no passado, antecipando necessidades que ainda não haviam surgido e proporcionando soluções que chegariam exatamente quando seriam mais necessárias. Tertuliano, quando escutou a notícia, experimentou uma mistura complexa de alívio e melancolia. Seu apoio financeiro já não seria necessário para a sobrevivência do projeto, mas isso também significava que seu papel central na vida de Jurema e Enzo mudaria inevitavelmente. Durante meses havia encontrado propósito e conexão emocional através de sua participação no projeto, e a perspectiva de se tornar menos indispensável despertou inseguranças que não havia reconhecido antes. "Isso muda tudo", disse, tentando manter neutralidade em sua voz. "Poderão ser completamente independentes. Já não precisarão da minha ajuda." Jurema, segurando Enzo enquanto processava as implicações da revelação, reconheceu a tristeza subjacente em suas palavras. Durante os últimos meses, Tertuliano havia evoluído de benfeitor distante a figura quase familiar em suas vidas. Suas visitas diárias, sua participação nas decisões do projeto, sua presença durante o nascimento de Enzo. Tudo isso havia criado vínculos que transcendiam as transações financeiras originais. "Não precisar do seu dinheiro não significa não precisar do Senhor", disse suavemente, uma clareza em sua voz que surpreendeu a ambos. "O que construímos aqui, construímos juntos. Isso não muda porque agora tenho recursos próprios." A conversa que se seguiu teve lugar no quintal, entre as plantas que haviam sido testemunhas de tantas transformações durante os últimos meses. Dejanira, que havia estado organizando oferendas para um pequeno altar em homenagem às crianças, escutou de uma distância respeitosa, enquanto Jurema e Tertuliano navegavam território emocional que nenhum havia explorado antes. Tertuliano compartilhou medos que havia estado suprimindo, que seu valor para as pessoas sempre havia estado vinculado à sua capacidade financeira, que sem recursos para oferecer, as pessoas perderiam interesse em manter relações com ele. Seu divórcio anos atrás, a ausência de filhos próprios, seu enfoque obsessivo no sucesso empresarial, tudo havia contribuído para uma sensação de isolamento que havia encontrado alívio parcial através de sua participação no projeto. Jurema, por sua parte, reconheceu que sua própria transformação durante os últimos meses havia incluído aprender a distinguir entre dependência nascida de necessidade e interdependência escolhida por afeto genuíno. Tertuliano havia demonstrado consistentemente que seu interesse em seu bem-estar e o de Enzo ia além de obrigação caritativa. "Quero que seja o padrinho do Enzo", disse finalmente, as palavras emergindo de um lugar de certeza que a surpreendeu. "Não porque preciso do seu dinheiro para criá-lo, mas porque quero que faça parte da família escolhida dele." A proposta criou um momento de silêncio emocional que se sentiu como ponto de virada. Tertuliano, que havia estado se preparando para a inevitabilidade da distância gradual, se encontrou sendo convidado a uma forma de intimidade familiar que nunca havia experimentado. Ser padrinho não era só honra cerimonial, mas compromisso de toda a vida,
com o bem-estar de uma criança. Tem certeza? Perguntou, sua voz carregada de vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem. Completamente, respondeu Jurema. Enzo vai precisar de modelos masculinos em sua vida. Vai precisar de alguém que lhe ensine sobre integridade, sobre como um homem pode usar o poder para ajudar em lugar de dominar, sobre como o sucesso real se mede pelas vidas que você toca positivamente. A cerimônia de nomeação teve lugar na semana seguinte, durante as celebrações do Dia das Crianças, que se haviam convertido em ocasião para honrar tanto os ancestrais quanto as novas conexões familiares. O altar que prepararam no quintal incluía fotografias da avó de Jurema, junto a oferendas que representavam as tradições que haviam preservado e evoluído. Conceição Rosa e Dona Severina haviam contribuído elementos específicos ao altar. Flores de sempre-viva que haviam cultivado seguindo técnicas tradicionais, papel de seda que haviam criado com desenhos que incorporavam símbolos tanto mineiros quanto alemães, e comidas preparadas segundo receitas que haviam aprendido durante as oficinas do projeto. Almira Santos, que havia vindo não só como assistente social, mas como madrinha escolhida da cooperativa, proporcionou a estrutura cerimonial que honrava tanto tradições católicas quanto práticas populares. A bênção combinou elementos que refletiam a natureza multicultural do projeto e a comunidade que havia crescido ao redor dele. Quando Tertuliano tomou Enzo em seus braços e fez os votos tradicionais de proteção e orientação, sua voz se quebrou com emoção que não havia sentido desde a morte de seus próprios pais décadas atrás. O bebê, agora de 3 meses, o estudou com olhos escuros que pareciam reconhecer a solenidade do momento. Prometo ser para você não só padrinho, mas exemplo de que os homens podem ser tanto fortes quanto gentis, tanto bem-sucedidos quanto compassivos, murmurou. Palavras que foram tanto promessa quanto compromisso pessoal de continuar o crescimento que havia experimentado durante os últimos meses. A celebração que se seguiu se estendeu até altas horas da noite, com música tradicional que atraiu vizinhos de todo o bairro da Barra. Havia algo mágico na maneira como diferentes gerações e tradições culturais se misturavam naturalmente, criando uma festividade que era tanto antiga quanto completamente nova. Mas foi quando Jurema se encontrou sozinha com Enzo nas primeiras horas da madrugada, amamentando-o na tranquilidade do quintal, sob estrelas que haviam visto tantas transformações, que sentiu a profundidade completa do que haviam conseguido. O projeto que havia começado como ato desesperado de sobrevivência se havia convertido em algo que nenhum havia imaginado. Uma demonstração de que a verdadeira riqueza residia não na acumulação de recursos, mas na criação de relações que nutrem tanto o crescimento individual quanto o bem-estar comunitário. Dezembro chegou a Ouro Preto com ar fresco, que carregava o aroma de quentão natalino e a antecipação das celebrações de fim de ano, mas também com a satisfação de ciclos completados e promessas cumpridas. Não só haviam criado um projeto bem-sucedido ou resolvido problemas financeiros, haviam tecido uma rede de conexões humanas que proporcionava significado e propósito a todas as vidas que havia tocado. A Casa da Barra, agora oficialmente propriedade de Jurema, graças ao fundo fiduciário de sua avó, havia sido transformada em algo que transcendia tanto seu propósito original quanto as visões mais ambiciosas que haviam tido durante os meses de desenvolvimento. O quintal, que 8 meses atrás havia estado abandonado e coberto de mato, agora florescia como jardim comunitário que servia a múltiplos propósitos. As jabuticabeiras ancestrais, podadas e cuidadas com expertise, criavam um teto natural que proporcionava sombra para oficinas ao ar livre. Canteiros de cultivo cuidadosamente planejados abrigavam mais de 40 variedades de plantas medicinais, cada uma etiquetada com informação sobre seus usos tradicionais e métodos de preparação. Um sistema de compostagem orgânica, alimentado por restos de cozinha das participantes do projeto, enriquecia o solo de maneira que honrava princípios de sustentabilidade que haviam sido fundamentais na visão original. Jurema, agora com Enzo de 5 meses que havia começado a mostrar personalidade distintiva,
Curioso como sua mãe, tranquilo como sugeria seu nome, coordenava as atividades diárias da cooperativa, desde um escritório que havia estabelecido no que antes havia sido o quarto secundário. As paredes estavam cobertas com os certificados de capacitação que as participantes haviam obtido, fotografias de produtos bem-sucedidos e mapas que mostravam a rede de distribuição que agora se estendia por todo o estado de Minas Gerais. A cooperativa havia evoluído para algo mais sofisticado do que qualquer um havia antecipado. Conceição havia desenvolvido uma linha de produtos de cuidado da pele que se vendia em lojas especializadas em produtos naturais em Ouro Preto, Mariana e Tiradentes. Seus cremes e loções, baseados em receitas tradicionais, mas apresentados com embalagem moderna e profissional, haviam ganho reputação por sua efetividade e autenticidade cultural. Rosa havia formalizado seu programa de educação pré-natal, trabalhando agora em colaboração com 2 clínicas comunitárias que encaminhavam pacientes buscando enfoques que complementassem a atenção médica convencional com sabedoria tradicional. Suas aulas, que combinavam informação científica atual com práticas ancestrais, haviam desenvolvido lista de espera que se estendia por meses. Dona Severina havia expandido sua operação de remédios digestivos até se converter em fornecedora reconhecida para uma rede de farmácias naturais e consultórios médicos holísticos. Suas preparações, agora padronizadas segundo protocolos que asseguravam tanto qualidade quanto segurança, geravam renda que lhe haviam permitido pela primeira vez em sua vida ter segurança econômica real. Dejanira havia estabelecido uma clínica satélite que operava 2 dias por semana desde a casa, proporcionando serviços de saúde materno-infantil que integravam medicina ocidental com conhecimentos tradicionais. Seu enfoque híbrido havia atraído a atenção de pesquisadores médicos interessados em estudar a efetividade de tratamentos integrados, abrindo possibilidades para documentação acadêmica que poderia elevar o perfil do projeto. Tertuliano havia encontrado seu lugar não como benfeitor externo, mas como sócio ativo cuja experiência empresarial complementava a expertise cultural e médica das mulheres. Sua rede de contatos havia facilitado conexões com distribuidores, fornecedores e outros empresários interessados em produtos autênticos. Mas, mais importante, havia descoberto uma forma de sucesso que se media não só por ganhos financeiros, mas por impacto social positivo. A transformação mais notável, no entanto, havia ocorrido na maneira como a comunidade da Barra havia adotado o projeto como próprio. Os vizinhos haviam começado a se referir ao quintal como o Jardim do Bairro, um espaço onde celebrações familiares e eventos comunitários aconteciam naturalmente. As crianças da área haviam começado a considerar o lugar como extensão de seus próprios quintais, criando uma sensação de propriedade coletiva que fortalecia os vínculos comunitários. As celebrações do Natal, organizadas para honrar o nascimento de Cristo, mas também para comemorar o primeiro aniversário dos desenvolvimentos que haviam transformado tantas vidas, atraíram mais de 200 pessoas ao espaço que havia começado como refúgio para uma mulher grávida sem teto. O presépio preparado para a ocasião refletia a evolução multicultural do projeto. Imagens tradicionais da Sagrada Família se misturavam com símbolos que honravam as tradições alemãs que haviam influído na história da casa, elementos mineiros que reconheciam as raízes de Jurema e decorações que celebravam as contribuições de todas as participantes do projeto. A comida preparada para a celebração contava a história da cooperativa através de sabores. Leitão assado, segundo receitas que Conceição havia aperfeiçoado durante as oficinas. Pão de açúcar feito com massa, que Rosa havia aprendido a preparar utilizando técnicas que maximizavam valor nutricional para mulheres grávidas. Quentão natalino adoçado com mel de plantas, que Dona Severina havia cultivado especificamente para remédios digestivos, mas que também adicionavam sabores únicos a bebidas festivas. Almira Santos, que havia vindo não só como coordenadora profissional, mas como madrinha adotiva de uma comunidade que havia chegado a considerar família escolhida,
Ofereceu palavras que capturaram a essência do que haviam conseguido. O que começou como resposta à crise individual se converteu em demonstração de que as soluções mais sustentáveis emergem quando combinamos sabedoria ancestral com inovação contemporânea. Quando entendemos que o bem-estar individual e o comunitário são inseparáveis. Jurema, segurando Enzo enquanto escutava, refletiu sobre o caminho que a havia levado desde aquela madrugada chuvosa em março até este momento de celebração e conquista. Cada crise havia exigido adaptação. Cada obstáculo havia revelado fortalezas que não sabia que possuía. Cada conexão humana havia adicionado camadas de significado à sua compreensão do que constituía uma vida próspera. Minha avó escreveu uma vez que as plantas mais bonitas crescem em terrenos que foram trabalhados com paciência e amor. Compartilhou com o grupo reunido no quintal, cheio de luzes natalinas e aromas de celebração. Durante estes meses, estivemos preparando o terreno não só para plantas, mas para sonhos que pareciam impossíveis há menos de um ano. Tertuliano, observando da borda do grupo com Enzo dormindo em seus braços, uma imagem que teria sido inimaginável quando se conheceram, sentia uma satisfação que não havia experimentado durante décadas de sucesso empresarial convencional. Havia descoberto que a verdadeira riqueza não residia na acumulação de bens materiais, mas na participação em algo que criava valor para outros enquanto nutria sua própria alma. Quando a celebração se estendeu até altas horas da noite, com música que atraía vizinhos de bairros circundantes e conversas que fluíam entre gerações e culturas diferentes, todos os presentes entenderam que estavam participando de algo raro e valioso, uma comunidade autêntica construída sobre princípios de reciprocidade, respeito mútuo e crescimento compartilhado. As luzes natalinas que haviam pendurado entre os galhos das jabuticabeiras criavam padrões dançantes sobre rostos que irradiavam o contentamento profundo de quem encontrou seus lugares corretos no mundo. O aroma de flores noturnas se misturava com o de comida tradicional e velas aromáticas, criando uma sinfonia sensorial que ficaria gravada em memórias como símbolo de noites quando tudo se sente possível. Enquanto os últimos convidados se despediam com abraços que prometiam encontros futuros e planos compartilhados, Jurema se encontrou sozinha no quintal com as 3 pessoas que haviam tornado possível a transformação. Dejanira, cujo amor familiar havia proporcionado âncora emocional. Tertuliano, cuja generosidade havia evoluído para compromisso genuíno. E Almira, cuja experiência profissional havia dado forma prática a visões intuitivas. "O que vem agora?" perguntou Dejanira. Uma pergunta que reconhecia que haviam chegado ao final de uma fase, mas não ao final da história. Jurema olhou para as estrelas que brilhavam entre as folhas, segurando Enzo que dormia com a tranquilidade de quem conheceu desde o nascimento só amor e segurança. "Agora crescemos", respondeu com voz que carregava a confiança de quem aprendeu que o futuro se constrói com ações diárias guiadas por princípios claros. "Crescemos para tudo o que podemos chegar a ser." As jabuticabeiras, testemunhas silenciosas de tantas transformações, sussurraram na brisa noturna como se estivessem abençoando os sonhos que ainda estavam tomando forma. O jardim que havia começado como ato de sobrevivência se havia convertido em sementeira de possibilidades que se estenderiam muito além das paredes de adobe, tocando vidas e corações de maneiras que ainda estavam por descobrir. Porque algumas histórias não terminam. Evoluem, se ramificam como plantas bem cuidadas, criando sombra e beleza para gerações que ainda não nasceram, mas que herdarão a sabedoria plantada por mãos que entenderam que o amor verdadeiro sempre encontra maneiras de florescer, mesmo nos terrenos mais difíceis.